Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em um lugar diferente, não é mesmo? Tô aqui gravando do closet da minha sogra, que é um lugar, eu acho que é onde tem uma acústica melhor, enfim, pra gente bater um papo sobre a minha vida acadêmica. Muitos que me acompanham no Instagram viram que eu passei no mestrado, então agora eu sou mestre em ciências, né, mestre em imunologia. E muitas pessoas vieram me perguntar, né, enfim, como que foi, quiseram saber um pouco mais sobre essa minha experiência, o que eu achei de toda essa minha vida acadêmica, dessa minha vida profissional, e também eu gostaria de fazer um link, um paralelo com essa relação do que nós vamos trabalhar, do que eu vou fazer lá em Portugal. Então é isso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bem, gente, em primeiro lugar, para quem não sabe, eu sou formada em biomedicina com habilitação em análises clínicas pela FMU e desde que eu estava na faculdade eu já estava trabalhando na área, né? Trabalhando com análises clínicas, que é a minha habilitação. Só que a minha vontade sempre foi muito grande de migrar para a área acadêmica. Então, durante a faculdade, trabalhando, eu fiz, né, iniciação científica e sempre quis dar aula. Só que assim, para quem não sabe, geralmente a vida acadêmica, ou você fica fazendo muitos projetos, muito trabalho sem remuneração, ou quando você recebe uma bolsa muito baixa. E como eu já trabalhava na área, o que aconteceu? Eu tinha o meu salário, né? Então, quando eu pensava e me programava para migrar para a área acadêmica, eu via que não ia dar, porque eu tinha a minha vida, eu tinha as minhas coisas para fazer, eu já tinha uma vida relacionada com aquele salário. Então, eu fui e continuei a trabalhar, mas sempre com aquela vontade de migrar para a área acadêmica, aquele sonho. Até que uma vez eu fui mandada embora de um laboratório, e aí eu falei assim, ou eu vou para a área acadêmica agora ou eu nunca mais vou. Porque se eu entrar em um outro trabalho, vai entrar aquele limbo de salário e de todas essas coisas. Então eu fui, meti as caras, conversei com meu pai, com o Rafa também, que sempre me apoiou, e falei assim, ó, é agora, senão não vai rolar. E aí eu entrei num treinamento técnico no ICB da USP. E aí eu fiz esse treinamento técnico lá, fiquei tentando, né, entrar no mestrado. E é muito difícil, né? Eu, que sempre gostei muito, sim, de estudar, sempre me dediquei muito, todo mundo sabe. Claro, se fosse só uma vontade, todo mundo estudaria na USP, mas não é assim que funciona, né? Existem diversos fatores, diversas coisas que é realmente tanto um curso quanto uma pós-graduação muito concorrida. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei tentando, eu tentei 2 vezes e aí eu não consegui. E aí, por diversos fatores, eu acabei migrando lá para a Faculdade de Medicina da USP. Saí do Instituto de Ciências Biomédicas e fui para a Faculdade de Medicina para tentar a pós-graduação de lá. E eu consegui, na minha primeira tentativa na Faculdade de Medicina, também, né, depois de tanto estudo, né, lá do ICB, eu entrei para o mestrado no programa de Alergia e Imunopatologia da Faculdade de Medicina da USP. Começou não aí, na verdade, a minha saga e o meu encontro com aquilo que eu sempre sonhei, que era a vida acadêmica. E o que eu posso falar? Assim, eu hoje, Jade, quando terminei esse curso, eu enxergo assim, qualquer pessoa que vier conversar comigo, que quiser saber se entra, se não entra, se... Enfim, que tem essa vontade, eu vou fazer essa pessoa pensar 1000 vezes antes de seguir essa carreira, porque hoje, olhando para trás, eu sei que eu me identifico muito mais com uma parte mais técnica e assim, e de dar aula também. Sou uma pessoa extremamente comunicativa, por isso esse canal aqui do YouTube. E aí, eu adorava estar na sala de aula, eu adorava dar aula, eu gostava até de fazer as técnicas, de repercutir os PCRs, que era a técnica que eu mais realizei, né, nesses anos. Só que assim, toda a parte de estudo, toda a parte que depende só de você é muito complicado, porque é uma pressão muito única, você, querendo ou não, procrastina muita coisa, né? Porque nós somos seres humanos, eu não posso vir aqui e pintar um mar de rosa pra vocês, coisa que não é, entendem? E então, assim, é uma dedicação, é uma rotina, é uma persistência muito grande. E eu fiquei muito ruim. Quando eu passei no mestrado da medicina, eu tive um ápice de felicidade, só que esse ápice de felicidade, ele veio descendo. Então, eu tive muitas crises de ansiedade. Eu tive um burnout durante o meu mestrado e que junto com a pandemia intensificou todas essas coisas. Até o ponto de eu estar aqui conversando com vocês,
enfim, finalizado, tirado, querendo ou não, um obstáculo e realizado um sonho na minha vida, mas com a clareza de que a vida acadêmica, ela não é pra mim. Eu amo a sala de aula, eu amaria passar a minha vida dando aula, mas a questão científica, a bancada acadêmica, ela já não é tanto o meu perfil. Isso é uma questão de perfil, entende, gente? Eu acho que não é só gostar de estudar, não é só se dedicar, assim, e querer realizar um sonho, é você ter uma persistência, é você ser muito regrado consigo mesmo e você ter uma saúde mental em dia, porque senão a pressão que você coloca sobre você e que o mundo acadêmico coloca sobre você, ela é muito grande e isso é muito ruim, sentir esse peso nas costas. Mesmo com o meu orientador, com a minha co-orientadora e com algumas pessoas do meu lado falando, meu, você tem muito perfil, eu não senti isso. Então, eu não quis prosseguir com o doutorado, pós-doc, enfim, essas coisas. A gente não sabe do dia de amanhã. Pode ser que lá em Portugal eu venha um dia fazer isso, mas assim, hoje eu, com a minha mente e com a minha experiência atual, eu não faria isso novamente. E aí, migrando toda essa minha história, né, acadêmica, essa minha história de trabalho, nós vamos chegar para o objetivo que está a dias de chegar, que é a nossa viagem para Portugal. Então é assim, quando nós estamos dispostos a mudar de país, existem diversas questões lá, né? E uma visão que eu vejo é o seguinte: todo o trabalho que não é, às vezes, um trabalho certificado, no sentido de, tipo, tem um diploma, tem um curso especializado para isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma visão de subemprego. Por exemplo, uma empregada doméstica, uma babá, uma pessoa que trabalha em um restaurante, é vista como tendo um subemprego. Coisa, gente, que fora aqui do Brasil, para quem já viajou para fora do Brasil, sabe também que não é assim. Que todos os trabalhos, eles são muito valorizados, que as pessoas ganham bem fazendo isso fora do Brasil e que isso não é tratado com desmérito, que isso não é tratado como sendo algo inferior, e sim como um emprego, como um trabalho. Então, a primeira coisa é que eu acho que você que está disposto a mudar de país é você perceber que todo trabalho é trabalho. E que a princípio, mesmo que eu esteja em um lugar onde eu não é o meu objetivo de estar, eu tenho que passar por aquilo. E que aquilo é um step, né? É um passo a passo, até eu conseguir um trabalho melhor. Então, Jade, quando a gente conversou, eu e o Rafa, né, como casal, quando a gente conversou com relação a isso, eu disse pra ele que eu trabalhando, ganhando, né, o que a gente consiga viajar, que a gente consiga se manter, e trabalhando em algo que eu esteja gostando, não importa pra mim, mesmo tendo 2 diplomas, mesmo sendo uma pessoa formada, mesmo sendo mestre, não importa pra mim. Eu estando feliz e trabalhando é o que importa, entendeu? Então, eu abri mão, inicialmente, da minha formação para trabalhar com o que tiver que trabalhar. Tanto que, junto com esse meu período, né, dessa minha formação acadêmica, eu fiz diversos outros cursos voltados para a área de estética. Então, eu acredito que com esses cursos eu consiga trabalhar em Portugal. Já o Rafa, na nossa conversa, teve um pensamento diferente. Ele falou assim: a princípio eu posso trabalhar com qualquer coisa, mas a longo prazo eu gostaria de estar trabalhando na minha área, o que é um caminho totalmente diferente, né, do que eu propus. Então, ele, desde lá de trás, começou a buscar, né, como fazer para trabalhar com a engenharia. Ele é engenheiro civil em Portugal. Então, o CREA, que é o órgão que certifica a engenharia aqui no Brasil, né, a engenharia e a arquitetura, ele é reconhecido lá em Portugal. Então, você mantendo o seu CREA aqui no Brasil e realizando o certificado, né, o registro deles, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo para você. Continuando trabalhando com isso lá, né, fazendo a certificação deles, isso é válido, o seu diploma é válido e você consegue trabalhar na sua área, no caso da engenharia. Então, ele vai chegar lá e, se Deus quiser, ele vai conseguir um trabalho na área dele, porque ele não precisa comprovar o diploma dele, já que ele já tem o órgão que regulariza a área de atuação dele. No meu caso, e em todo caso da área da saúde, o que acontece? A gente precisa fazer equivalência de diploma. E o que é isso? Os nossos órgãos de ética, órgãos sanitários e todas essas coisas que regem a área da saúde, né, leis, enfim, elas mudam de um país para o outro. Então, eu precisaria levar o meu diploma, o meu histórico escolar em uma instituição
Eles olhariam, abririam um processo para olhar o que eu fiz que pode ser válido e o que eu fiz que não entra nas regras da saúde de Portugal. E aí sim, fazendo essa equivalência de diploma, se fosse necessário, eu teria que fazer alguns cursos, algumas matérias lá. Fazendo isso, eu conseguiria ser habilitada na minha formação lá em Portugal. E uma grande diferença é que todo curso de graduação, todo curso bacharelado, que a gente chama aqui no Brasil, em Portugal, você já sai com um mestrado. Então, é totalmente diferente, parece que você fica, é que nem a nossa licenciatura. Ah, eu faço história. Aí você faz um bacharel em história com mais 2 anos, se eu não me engano, você tem a licenciatura em história. Lá também é a mesma coisa, você faz odonto ou você faz biomedicina. Com mais um tempo, você sai como mestre naquela área. Então, eu sei que se eu fosse fazer um doutorado, continuar a minha vida acadêmica lá em Portugal, eu conseguiria, porque eu sou mestre aqui. Então, eu conseguiria dar andamento no doutoramento, que é como eles chamam lá em Portugal. Mas, como eu disse, não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer, né? Uma coisa importante. Esse processo que você faz de equivalência de diploma é um processo pago e que ele varia o tempo, a forma de como que ele é feito de instituição para instituição. Então, na Universidade de Coimbra é de um jeito, na de Lisboa é de outro, na do Porto é outro e por aí vai, entende? Então, isso é um processo um pouco demorado e é um processo muito caro. Na época, lá atrás, quando nós estávamos no início do planejamento de Portugal, que eu fui buscar e conhecer um pouco mais sobre essa equivalência de diploma, eu lembro que só o diploma da minha graduação, ele era em torno de, sei lá, uns 7 mil, assim, reais, né? Eu tô falando em reais, não é traduzindo pra euro. Ele era uns 7 mil reais. Então, assim, imagine eu fazer a equivalência do bacharel, da graduação e do mestrado. Então, assim, era muita grana que, para nós que estávamos reunindo o máximo de dinheiro para viajar, não fazia sentido, entende? Então, como eu não tinha essa preocupação, meu Deus, eu tenho que trabalhar na minha área, eu falei assim, não, vou fazer algum curso que... Gente, olha esse cabelo, olha isso, olha isso. Pan. Volta, foco. Então, eu falei assim, eu vou ver uma outra área que eu tenha interesse, que eu não precise fazer uma equivalência de diploma para eu trabalhar lá em Portugal. E se lá eu ver que tem mercado, que tem empregos com salários bons e ganhando, e que eu já esteja ganhando em euro, eu transcrevo o meu diploma lá de Portugal. Então foi isso que eu trouxe para mim, né? Eu não estou indo com a equivalência dos meus diplomas, mas eu já estou levando esses documentos prontos para que, se lá eu achar necessário, eu vou fazer a equivalência deles para trabalhar na área. Por enquanto, o que eu fiz? Eu sempre gostei, né, de área de estética, de área de beleza junto também, e eu comecei a fazer cursos relacionados a essa área. E esses cursos, eles têm uma validade, assim, eu não preciso comprovar o meu diploma para trabalhar com a área de estética e de embelezamento lá em Portugal. Eu posso trabalhar direto com a minha experiência. Então, eu comecei a me certificar nisso e, a princípio, é o que eu vou buscar lá. Estou indo muito aberta para onde tiver uma oportunidade em que eu esteja ganhando um salário legal, que eu possa estar, enfim, junto com o Rafa, realizando os nossos sonhos e que eu esteja feliz, não importa com o que for, eu vou estar lá para trabalhar, né? É mais ou menos isso, assim, a história, né, enfim, da minha formação, da minha vida acadêmica. Eu sei que eu posso ter desmotivado muitas pessoas por aqui com relação à academia, mas essa foi a minha experiência de acordo com as minhas expectativas, do que eu sonhei, do que eu imaginei e do que eu vivi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero também daqui a um mês, mais ou menos, voltar com esse assunto já empregada, e o Rafa também. Nossa viagem, ela já tá chegando. E é isso, gente, o espaçamento aqui, falando um pouco do canal, os espaçamentos dos vídeos, eles vão começar a aumentar um pouquinho, porque todo dia a gente tá tendo que regularizar ou resolver alguma coisa no cartório, enfim, aproveitando a família. E eu entendo também que, como objetivo desse canal, não é só mostrar o meu dia a dia, e sim passar as nossas informações, as nossas experiências como imigrantes, né? E para isso eu acho que vai ter mais conteúdo nós morando lá em Portugal.
Portugal. E não tanto aqui, né, conteúdo no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e já deixa o like, se inscreva aqui no canal se vocês não forem inscritos. E nós nos vemos, acho que a gente vai se ver agora. Nós vamos nos ver agora no vídeo da mudança, no dia da mudança. Então é isso, gente. Um grande beijo. Tchau.